sei que Deus vai continuar falando com você e comigo. Eita, amém. Fechar nossos olhos, amém? Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Pai, eu não preciso falar muita coisa, Deus, porque o Senhor já falou aqui hoje, Pai. Eu te agradeço por isso. Espírito Santo, eu convido para que a tua presença venha mais sobre nós. Que o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Pai, que o Senhor venha nos tratar verdadeiramente para que a gente chegue mais próximo de Ti. Vem nos tratar, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre nossos olhos, Pai, como nós cantamos aqui essa noite, Senhor. Mostra, Deus, o que nós precisamos mudar. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Nós não queremos viver, Pai, mornos e ser vomitados pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar com Pode preparar aí, Mateuzinho. É Mateus 11, 25. Quando comecei minha jornada no Evangelho, eu sempre busquei muito a Deus. Eu queria muito ter experiências com Ele, buscar Ele e tudo mais. Por isso que eu acho que Deus tirou muito meus sonhos, sabe? Sabe o pessoal que sonha muito? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu não sou muito assim, não. Eu falava, Deus, eu quero o Senhor, sabe? Só que às vezes a gente acha que é só continuar fazendo o básico que a gente vai alcançar o Senhor. E teve uma vez que Deus, quando eu estava perguntando, Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter mais de Ti? O que é que eu preciso fazer? E Ele me disse que eu encontro Ele na obediência. Às vezes a gente pode ficar orando, jejuando, fazendo aquilo que de fato nós precisamos fazer, sabe? Mas se eu não tiver obediência, eu não vou encontrar. Vamos ler aqui, Mateus. Naquela ocasião, Jesus disse... Aqui foi quando os discípulos expulsaram os demônios, né? Quando ele viu os 70, e os discípulos ficaram, nossa Deus, expulsamos demônios, nananã. Aí Jesus, ele olhou para a situação, eu acho lindo isso aqui. Ele olhou para a situação, ele olhou para Deus e orou. Senhor, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois foi do teu agrado, assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Só até isso. E vocês encontrarão descanso para a alma. Amém? Jesus agradeceu a Deus porque Ele se revelou aos humildes. E depois Ele falou, aprendam de mim, porque sou manso e humilde. A minha palavra hoje que o Senhor me deu, e eu falei até para Maria, eu não gosto dessas palavras. Eu gosto de falar, né, não é que isso aqui não é bom, isso aqui é muito bom. Exortação mostra que Deus nos ama. Mas eu falei, não, Deus, eu gosto do Chaba, né, Vivi? Ontem a Vivi ali, mais o Regi, a Luma estava intercedendo, aí veio aquela presença de Deus, é bom, né? A minha vontade é ficar aqui intercedendo no Chaba, né? Com a presença de Deus. Mas Deus, Ele não quer que a gente tenha só isso. Ele quer nos dar mais. E sempre para nos dar mais, Ele nos poda.
Porque se não podar, não cresce mais. Amém? Então se sintam abraçados pelo Senhor, porque o Senhor está nos exortando essa noite. Amém? Então a palavra de hoje é humildade. Em Mateus 5,5, todo mundo conhece o Sermão do Monte. Ele vai falar: bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Um pouquinho antes ele vai falar: bem-aventurado no 3, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre em espírito. Vamos pensar na pessoa rica ou na pessoa pobre. Rica é aquela que não vai precisar de nada de ninguém, né? Porque ela já está completa. Pobre em espírito é quem sabe que necessita. Então, pobre em espírito é aquele que entende que é necessitado de Deus. Humilde. O que a gente entendeu aqui? Que só vai receber o reino quem? Os humildes. E, gente, o reino não é o que está por vir. Quando Jesus veio, ele já implementou o reino, que está em expansão através de nós, amém? Quando a gente quer mais da presença de Deus, é isso, é o reino. Só vai receber quem for humilde. Amém? Às vezes, quando a gente vê uma palavra sobre humildade, a gente pensa: eu sou, né? Talvez a gente não saiba o que é ser humilde. O que é ser humilde? Ser humilde não é você se humilhar, não é isso. Até porque quem é humilde? Jesus, né? E Jesus, ele chegava na cara dos fariseus e falava assim: eu sou o filho de Deus. Eu sou o rei. E ainda assim, ele é a representação da humildade. Ser humilde, grave isso, é saber quem você é. Humildade é saber quem você é. Amém? Então, por exemplo, quando eu venho aqui e conto o testemunho de que Deus abençoou, Deus deu isso, Deus deu aquilo, eu não estou deixando de ser humilde, porque eu sei quem eu sou, quem me deu foi Deus. Quando eu, por exemplo, vamos supor que o Régio chega aqui e fala dos sonhos que ele teve, da revelação, ele não deixa de ser humilde, porque quem fez foi Deus. Então, ser humilde não é você não falar ou nada disso. Ser humilde é você saber quem você é. E quando eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é também, né? Então, quem faz é Deus. Gravem isso. Ser humilde é saber quem você é. Quando eu não sou desumilde, quando me falta humildade, é um pecado muito grande. Por quê? Eu destrono o lugar de Deus e eu me coloco no trono. Então, por exemplo, se na mesma situação eu venho aqui e falo que Deus abençoou, e não coloco a glória em Deus, eu estou sendo desumilde. Eu estou tirando Deus do trono, o fazedor, e me coloco no lugar dele. E isso se chama idolatria, que é a mesma coisa que bruxaria e feitiçaria. Então não tem opção pra gente, né? A gente tem que ser humilde. Amém? Eu não posso roubar a glória de Deus. Como eu falei, tudo que se coloca no lugar de Deus é idolatria. E no original, idolatria é bruxaria. Amém? Eu vou pular algumas partes só para a gente tentar honrar o horário. Quando eu venho e falo um testemunho que Deus fez para mim, e eu glorifico a Deus, é isso que Deus quer. Em João 15:8 vai falar assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão meus discípulos. Se eu não dou fruto, eu não sou discípulo. Não é? Engraçado, né? Deus é muito... Gente, Deus é engraçado, vocês sabiam? Jesus, ele fazia várias piadas. A gente não entende porque a gente não entende o humor judaico. Mas ele fazia várias piadas. Deus é engraçado. Eu anotei bem aqui, ó. Bruno e Régio. Engraçado isso, né? Deus, ele se revela a nós e nos ensina, tanto pela Bíblia, quanto pela pregação, quanto pela natureza. Mas uma forma como Deus ama nos ensinar é através de outras pessoas. É através de eu ver uma pessoa revelando Jesus. E eu até anotei aqui o caso da Bruna e do Red, porque
isso me chamou muita atenção. Eu falei, né, Deus, como eles avançaram rápido no reino. Como eles cresceram rápido. Quantos crentes que estão ali há muito tempo e não tem uma experiência dessa. E aí é muito claro quando você encontra um ponto em comum. E esse ponto em comum é a humildade. Deus, Ele quer derramar tudo sobre nós, gente. Vai ler a Bíblia, lá fala tudo que Deus quer derramar sobre nós. Ele quer isso, Ele quer que todo mundo seja assim. Mas Ele só vai fazer isso quando eu encontro num lugar de humildade. Sabe por quê? Primeiro, porque você não vai roubar a glória dEle. Segundo, Deus não vai te perder. Deus não vai te perder. Será que se o Deus te der dons e experiências com Ele, Ele te perde, como Ele perdeu Saul? Será? Ou será que nós somos como Davi, que Deus deu todos os reinos praticamente? Deus deu o privilégio dele ser, da linhagem dele vir Jesus. Mas ele perdeu Davi? Para isso precisa de humildade. Se você quer avançar no reino, humildade. O que é humildade? Saber quem você é. Sinais que você precisa ser mais humilde. E aí eu gosto de ser bem prática, né? Então eu vou falar aqui alguns sinais e se você se identificar, amém. Eu me identifico também. Como eu falei, às vezes a gente acha que ser humilde é a gente se diminuir. Deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele não diminui a gente. Quem diminui é o diabo. Quando, né, eu até anotei aqui, Jó. Quando Deus chega para o diabo e fala assim, olha lá, Jó, o meu servo fiel. Onde que Deus diminuiu ele? Quem diminuiu foi quem? O diabo. Então, quando eu entro num lugar de me diminuir, além do que eu realmente sou, cuidado, você também está sendo desumilde. Porque se você não está sendo quem você é desumildade. Amém? Deus também não nos exalta, tá, gente? Deus, Ele nos honra, Ele nos glorifica, tudo isso fala na palavra. Mas Ele sempre vai revelar para nós quem nós realmente somos. Deus, Ele sempre vai revelar para nós quem nós realmente somos. Então, quando chega algo para você, quando você lê a Bíblia, Deus vai estar revelando isso para você. Amém? Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Amém? Quando a gente olha para os apóstolos, um dos mais humildes era João. E João, sabia que no livro de João, ele não escreve diferente de outros, ele não escreve, foi escrito por João, foi escrito por isso. Não, ele não escreve isso. Ele escreve, foi escrito pelo discípulo amado. É quem eu sou. Então, se eu chegar aqui e falar, eu sou filha de Deus, eu estou sendo desumilde? Não, eu sou. Deus me ama abundantemente, eu sou muito amada por Deus. Eu sou. Não estou sendo desumilde, eu sou isso. E eu tenho que viver segundo essa revelação. Amém? Amém. Primeiro sinal que a gente precisa ser mais humilde. Não aceito exortação, não aceito feedback, não gosto de crítica. Isso é um primeiro sinal de que eu não sou humilde. Se eu não aceito exortação, feedback, crítica, conselho, sei lá, eu não sou humilde. Isso é muito grave porque essa pessoa não entendeu que é filho de Deus. Gente, o filho, o que Deus fala várias vezes no Antigo e no Novo Testamento? Eu exorto os meus filhos. Se você é meu filho, você vai ser exortado. Cuidado se você não está sendo exortado. Se Deus não está sempre te ensinando algo novo, cuidado. Pessoas geralmente que ficam ofendidas com qualquer crítica, que não aceitam exortação, geralmente são pessoas muito frágeis. É como se ela quisesse proteger uma imagem. E aí quando chega alguém e exorta, meio que revela algo contra aquela imagem que ela está tentando sustentar. Tá fazendo sentido? Amém. Pausa, gente, que a respiração aqui está um pouquinho completa. Pessoas que têm problema com exortação,
como eu falei, ela tenta sustentar uma imagem. Mas, gente, se eu sei quem eu sou, eu preciso sustentar alguma coisa. Eu preciso. Se eu sou humilde, eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou nessa terra, eu estou aprendendo. Eu sei que eu estou nessa terra e eu estou sendo santificado. Se eu estou nessa terra e Deus está me ensinando. Gente, se eu estou sendo santificado, significa que tem algum pecado ainda, né? Então, se eu sei quem eu sou, eu sei que Deus está tratando comigo. E se Deus está tratando comigo, em algum momento Ele vai revelar o que precisa ser tratado. E isso vem através do quê? De uma exortação. Agora, se eu não aceito, significa que, olha como eu me coloco sempre no lugar de Deus. Significa que eu já estou bem demais, eu não preciso. Gente, todos nós que estamos aqui precisamos. Eu gosto de dar um exemplo para ficar mais claro. O pastor precisa, Maria precisa. Não é? Pessoas que a gente vê grandes precisam também. Se não precisar, pode ir embora, né? Já está pronto. Está pronto para encontrar Jesus. Pessoalmente, né? Que aqui a gente já encontra Jesus, amém? Se eu sei quem eu sou, e eu sei que eu preciso ser moldada, eu vou amar receber uma exortação. Não é? Eu vou amar receber um conselho. Porque eu sei que cada vez eu me aproximo mais de quem Deus me fez para ser. Amém? Eu não preciso, gente. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso fingir ser alguém ou fingir ser bonzinho para agradar alguém. Eu não preciso sustentar uma imagem. Que peso é isso, sustentar uma imagem? Não é? Que peso que é para a gente sustentar algo que a gente não é? Mas, Dandara, se eu sou crente, eu não tenho que ter uma boa reputação? Sim, nós temos que ter, Provérbios fala isso. Mas isso tem que ser genuíno, não tem que ser forçado. Amém? Olha só o que Pedro lá fala, vou ler rapidinho aqui. Pedro fala para os chefes lá do Sinédrio: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Olha só, quando eu tento agradar uma pessoa, fingindo ser quem eu não sou, eu estou agradando um homem. Mas e Deus? Não é? É ou não é? E, gente, o que eu quero dizer com isso? Nossa, eu achei linda. A Paty, ela já chegou aqui falando, né? Confessando os pecados dela. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Porque uma coisa só é curada quando ela é exposta à luz. Deus me deu um exemplo ontem. Ontem a gente chegou lá em casa, né? Maria foi me deixar em casa. Aí a gente encontrou a Júlia. A Júlia tem uma marquinha aqui, ó. De há muitos anos. Muitos anos. E nunca é curada. Aí a Maria falou assim, foi você que tinha, né, Maria? A Maria falou assim, eu tinha também. Aí quando o médico abriu, ele viu que tinha uma pomada. Então ele tinha que tirar a pomada, também não entendi, Vivi. Ele tinha que tirar a pomada para ser curado. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, o queijo da Júlia nunca foi curado. O da Maria também não. Deus, ele sempre tem que abrir e lá na raiz tirar o problema para aí sim eu ser curado. Porque o queijo da Júlia fica bom, não fica bom, aparenta tá bom, mas nunca vai estar de verdade. Se eu não for lá na raiz ver qual é o problema, tirar e curar. Você está entendendo? Então eu preciso de exposição. Quando eu falo exposição, não é você talvez vir aqui na igreja e falar, mas eu preciso, gente, para ser curado, quem foi que viu a pomada? O médico, né? Então eu preciso chegar e pedir ajuda. Eu preciso chegar e falar, me ajuda porque eu tenho que curar isso aqui. Amém? E arrancar pela raiz. Porque eu preciso ser imagem de Jesus, não por fingimento, mas de forma genuína. Porque eu sou uma árvore que dá fruto. O fruto vem através do quê? Da raiz. Amém? Mateus 4. Não há nada oculto, senão para ser revelado. E nada escondido, senão para ser trazido à luz. Para eu curar algo, eu tenho que trazer à luz.
Para eu curar algo, eu tenho que trazer a luz. Amém? O que nós precisamos trazer à luz? O que nós precisamos trazer à luz? Nada fica escondido de Deus. Deus escolheu as coisas insignificantes, 1 Coríntios 1, 28. As coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada. E as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Quando ele fala isso aqui, não é que Deus escolheu o pobre, humilhado. Não tem nada a ver com dinheiro, nada com isso. Mas Deus, ele escolheu quem entende que não é nada. Está entendendo? Por que Deus dá tanto para os humildes? Porque os humildes entendem que nada vem deles. Humildade não tem nada a ver com dinheiro, gente. É eu entender de onde que vem. Quem eu sou. É isso. Porque nada pode substituir Deus e se vangloriar no lugar de Deus. Eu fico me perguntando, por que as pessoas têm tanta resistência com exortação e confessar pecado? Se eu sei que o meu pecado me afasta de Deus e eu quero mais Deus, é isso que eu tenho que fazer. Por que a gente tem que ter tanta resistência? Será que é porque eu não quero Deus de verdade? Não é? A gente tem que pegar uma exortação e amar. Putz, quando a Maria vem, e tem hora que eu fico vindo, gente. Quando a Maria vem e fala alguma coisa que está errada em mim, eu tenho que amar isso. Porque isso vai me levar para mais próximo de Deus. Não é? Se eu tenho resistência, as minhas orações são inúteis. O que eu estou gastando na minha vida é inútil. Porque eu estou orando, Deus, eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Aí quando Deus te dá a solução, a gente fica em guerra. E ainda fica com raiva da pobre coitada, né? Que tem nada a ver com isso. É só a boca de Deus, né, Maria? Não é apenas o louvor, quando eu leio a Bíblia. Quando a gente mais encontra Deus é na obediência. Amém? E aprenda uma coisa. Deus nos santifica com pessoas. Deus nos santifica com a igreja. É através de pessoas que Deus vai te direcionar, que Deus vai conduzir. Nós precisamos de liderança, nós precisamos de conselhos. Amém? Sabe por quê? É uma coisa que eu acho muito engraçada. Às vezes, eu estou com pecado lá há muito tempo, Deus está falando comigo, eu estou ignorando a voz dele, porque é muito fácil ignorar a voz do Espírito Santo, né? Quando a carne está alta. Aí sabe o que Deus faz? Vocês já vão ver que todo mundo já viu essa experiência. Deus mostra uma pessoa. É ou não é? Quem já viveu isso? Eu estou lá há muito tempo, com pecado, que eu não curo. Aí Deus vai lá e mostra para Maria, para o pastor, para alguém. Sabe por que Deus faz isso? Não é para nos expor. Não é para nos expor, porque Deus ele não expõe pessoas. Deus ele faz isso porque nos ama. E Ele sabe que a gente sozinho já tentou há muito tempo. Ou não tentou, né? A gente já ignorou tanta voz do Espírito Santo que Ele já até... a gente nem escuta mais. Aí Deus vai lá, dá um sonhozinho, mostra um pouquinho. Sabe para quê? Para você ser cuidado por outra pessoa. Porque essa pessoa vai ser usada para te levar ao arrependimento. Deus, Ele faz isso. Às vezes a gente tem tanto problema em confessar o pecado que Deus te ajuda. Vai lá e mostra para alguém. Amém? Escute as pessoas que são cheias de Deus. Porque os amigos que não são, né? Vai te levar para outro lugar. Quando Deus, Ele te usa alguém para te exortar, essa pessoa não está numa posição maior que você. Na verdade, essa pessoa está sendo usada para te mostrar a paternidade de Deus. Porque Deus está falando, olha, eu ainda te amo. Estou te mostrando seu pecado. Vamos curar? Vamos curar? Amém? Vamos ler alguns provérbios aqui. Provérbios 29, 1. Vamos ver, Mateuzinho, você conseguiu ser bem rapidinho? Ah, foi rápido, ó. Isso aqui me dá muito temor. Isso aqui me dá muito temor. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediável. Que palavra difícil. Instantaneamente, entendeu? Gente, vamos ser rápido. Você viu que o tempo é importante, a Patrícia falou isso, né? Tá vendo? Deus me ajuda. Ele, né, já me ajudou antes.
A Vivi também é o que ela falou, né? Olha como ajuda a gente na palavra, né? Porque a palavra é de Deus, gente, não é minha. Não vamos insistir no erro. Uma coisa é pecar. Outra coisa é continuar pecando. Isso é iniquidade. E quando Deus levanta pessoas para te falar, é porque, já é para você estar tratando há muito tempo. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia ferro, o homem afia seu companheiro. Deus usa ou não usa pessoas? Provérbios 23, 9. Provérbio é assim. Uma hora você é sábio, outra hora você é tolo, né? Aí, Deus, 60% sábio, por favor, né? A gente não seja tão tolo assim, né? Isso aqui é um problema. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele desprezará o discernimento das suas palavras. O pastor vai entender. Às vezes a gente fala tanto com a pessoa, parece que a pessoa pega o que você falou e joga no lixo, né? Deus nos dá respaldo para parar de falar, porque essa pessoa está desprezando a nossa palavra. Vamos cuidar de quem quer. Amém? Tem uma hora que é assim. Gente, eu falo para vocês, eu não queria dar essa palavra, de verdade, que a gente fica chato, né? Provérbios 19, lá no 19. Nossa, tá difícil essa palavra aí, hein? Eu vou ler o meu, tá? O homem de gênio difícil, o homem de gênio irascível, nem sabe. Irascível, verdade, mas esse aqui é gênio difícil, tá? O homem de gênio difícil precisa do castigo. Meu Deus, misericórdia, cuida do meu gênio. Nossa, Deus. Eu estou pregando para mim. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Poupe-o e você terá que fazê-lo de novo. Isso aqui serve para a empresa, né? Eu fiquei pensando nisso, olha aí. Não fica passando pano, não, porque depois vai sobrar para você. 20. Olha o 20. No próximo, Mateuzinho, próximo. Ouça conselhos e aceite instruções. E no fim você será sábio. Sabe por que eu amo ouvir a Maria? E porque eu aprendi a ouvir? Porque ela me aconselha muito, pastor. Não é porque, nossa, como você é humilde. Não. É porque quando eu leio isso aqui, eu falo assim, eu sou crente. Ou eu vou viver o que está escrito aqui, ou é melhor ir embora. Porque se eu ler isso aqui e não fazer, o que o Senhor fala? Que é melhor colocar uma corda no meu pescoço e me jogar. Se você não está disposto a viver o que você lê, para de ler. É sério. Nunca a gente ouviu isso, né? Para de ler a Bíblia. É verdade, é melhor para você. Ou você está disposto a tentar viver, porque é óbvio que tem hora que a gente não consegue, né? Mas a gente tem que continuar tentando, é melhor do que você não querer viver. Então, quando eu leio isso aqui, eu falo, meu Deus, eu preciso ouvir. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não aceite, porque eu sei que eu não sei nada. Então, Senhor, coloque pessoas na minha vida para falar comigo. E eu vou ouvir. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Aí, com o tempo, você vai aprendendo a ouvir. Aí você começa a amar ouvir conselhos. Amém? E Deus me ensinou isso. Teve um dia que a Maria falou uma coisa, né? Eu nunca falei para ela. Na minha mente, eu não concordei. Eu não vou brigar, porque, né, não posso desonrar meus líderes. Aí, beleza. Cara, quando chegou no próximo culto, aconteceu o que eu achava que era o melhor. Foi uma caganeira. Aí Deus ensinou assim, você está aprendendo. Outra vez eu cheguei, estava no acampamento, Deus falou assim, você sabe o que eu tenho com você, você sabe as responsabilidades que eu vou colocar nos seus ombros, mas não dê passos na frente de Deus, você está aprendendo. Uau! Aprendendo com quem? Com Deus, com a igreja, com as pessoas e com quem Deus colocou na minha vida para me aconselhar. Se eu não estou aprendendo com ninguém, meu Deus. Amém. Segundo ponto, de pessoas que precisam de humildade. Quem acha que não precisa das pessoas. Gente, Davi, quando ele pecou, vocês lembram que Davi adulterou? Quem que Deus levantou para falar com ele? Um Natan, uma pessoa. O reino de Deus é de pessoas.
E Natan era perfeito. O próprio Natan já deu uma palavra errada para Davi. E mesmo assim, Deus usa pessoas imperfeitas para ajudar pessoas imperfeitas. Eu não ouvi a Dandara porque ela é isso. Eu não ouvi o pastor porque um dia eu vi o pastor fazendo isso errado. E você faz o quê, né? Anjo Miguel. Terceiro ponto. Pessoas que não vivem arrependimento. São pessoas que precisam de humildade. Arrependimento não é um momento, não é um dia. Arrependimento é um estilo de vida. Se eu estou constantemente pecando, cada vez menos, glória a Deus, eu tenho que estar constantemente me arrependendo. Jesus morreu pelos meus pecados, amém. Mas você só é perdoado quando você se arrepende. Não é? A gente sabe disso. E você precisa antes reconhecer para arrepender. Olha o que fala Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Uau! Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Qual foi a última vez que nós confessamos um pecado? Qual foi a última vez que a gente chegou assim, né, pro seu líder? Líder, vamos ali que eu tenho que falar umas caganeiras que eu fiz ali. Olha, é muito bom confessar pecado. O início, gente, é difícil, tá? Eu lembro da primeira vez que eu fui confessar pro pastor, foi quando eu me converti. Aquilo foi uma libertação para mim. Cara, a gente sai leve, não é? A gente sai leve. Sabe por quê? Quando a pessoa vem confessar o pecado para mim, eu não tô nem aí se o pecado dela é grande, se é pequeno, se... Sabe por quê? Porque eu não tenho que ser humilde. E humildade não é saber quem você é. Eu sei quem eu sou e eu sei que eu não sou juiz. Deus fala, quem é você? Você é juiz para julgar o pecado dos outros? Mas sabe o que eu quero saber quando a pessoa peca? Você se arrependeu? Se você se arrependeu, amém, glória a Deus, você está lavado, Deus já esqueceu, só não continue pecando. Se pecar de novo, vem aqui de novo, se arrepende de novo, a gente vai estar nesse processo aí de santificação. Agora, se você não se arrependeu, vamos ter que lutar até se arrepender, porque a gente só arrepende quando o Espírito Santo vem. Então a gente vai buscar o Espírito Santo para se arrepender. É isso que eu quero saber. Sabe por que a gente tem que confessar? Às vezes a gente tem um pecado que a gente não se arrependeu ainda. É incrível o poder da confissão. Parece que na hora que você está falando, na hora que você está falando, já vem o arrependimento. Sabe? Porque você já começa a reconhecer aquilo. Vamos confessar mais pecado, amém? Tem hora que eu estou lendo a Bíblia, aí eu falo, isso aqui não é um pecadão assim, né? Aí eu pego e mando para a Luma, ó. Quando fala ali, ó, Luma, isso aqui eu tenho que melhorar. Eu já faço assim, porque eu já estou confessando logo, ainda tem uma vigia, que ela vai me vigiar, já que ela viu que eu tenho que melhorar. Do nada. Provérbios, então, você pode ir lá minha conversa com a Luma em Provérbios. Estou lá mandando para ela, ó, isso aqui eu tenho que melhorar. Isso aqui está errado. Nós precisamos reconhecer. Amém? Não se assuste quando tiver uma época da sua vida que você está vendo que você está pecando muito em alguma área. Às vezes, quando você vê que tem alguma área que está muito assim, sobressalente, é porque Deus, como eu falei da pomada, Ele precisa te mostrar antes. Porque Deus, Ele fez assim. Ele fez assim, você vai pecar, você vai se arrepender, Ele vai te purificar. Como Ele sabe que Ele fez assim e esse é o padrão dele, o que Ele precisa fazer antes para você se arrepender e ser purificado? Ele precisa te mostrar. Então, ou Ele te mostra através de uma pessoa, ou Ele deixa isso mais claro para você. Quando eu vejo na minha vida uma coisa que está aparecendo muito, é porque Deus quer que eu queira curar aquilo. Não é que antes não aparecia, mas é que agora eu estou percebendo mais. Agora eu estou percebendo mais. Então, Deus está fazendo te levar a reconhecer isso, para você se arrepender e você ser purificado, amém? Lucas 5:31. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Meu pai tem um amigo que esses dias ele morreu de câncer. O câncer dele estava grave. Sabe por quê? Porque ele detesta médico. Então ele estava sentindo. Não vou em médico não.
Eu não vou em médico, não. Porque a pessoa, ela não vai ser curada se ela não entender que ela está doente. Você está entendendo? Se eu não reconhecer, Deus, eu não estou declarando isso. Eu estou doente. Você está entendendo? Se eu não reconhecer isso, como é que eu vou ser curada? Não tem como. Então Deus, Ele quer que a gente reconheça. Amém. Aí põe no 32 também, ó. 32. Eu não vim chamar justos. Deus não veio para os bonzinhos, gente. Então, se eu sou bonzinho, Deus não veio para mim, não. Deus, Ele vem para os pecadores. Para quê? Para arrependimento. Viu como é estilo de vida? Estilo de vida, arrependimento. Amém? Tudo está paralisado na sua vida se você não se arrepende. Deus pode ter 1 milhão de promessas para você. Está paralisado. Porque se eu não estou me arrependendo, eu estou impuro. Porque ainda não fui purificado daquilo. Amém? Tudo está paralisado na sua vida se você não arrepende. O reino não vai avançar. Faz sentido isso? Porque quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem vai alcançar a presença dele? Salmo 24. Os que têm mãos limpas e o coração puro. Eu só me purifico se eu me arrependo. Então eu não alcanço esse lugar. Sem arrependimento você está out, fora, excluído. Isso é a palavra. Não sou eu, é a palavra. Estou com muita dificuldade para me arrepender. Não consigo me arrepender. Procure alguém. Procure um líder. Confesse o pecado. Ele vai te ajudar. Amém? O que a gente tem a perder quando eu confesso o pecado? Se quando eu estou no pecado eu já estou morto, o que eu vou perder quando eu confesso? Nada. Só tenho a ganhar, não é? Eu já estou morto mesmo, não me arrependendo. Só que a gente quer sustentar uma imagem. Eu não quero falar para o pastor meu pecado. O que ele vai achar de mim? Será que ele vai me tirar do louvor? O que isso tem a ver? Não é não? É melhor eu viver e ir para a glória do que cantar no louvor. Ó, às vezes a gente acha que se arrependeu, mas não se arrependeu. Mateus 3:8. Deem fruto que mostra o arrependimento. Se você se arrependeu, tem fruto. Quando a gente é muito íntimo de uma pessoa, a gente já sabe se ela está lendo a Bíblia ou não, sabia? Tem uns jovens que eu falo, ó, isso aí não está lendo a Bíblia. Porque está começando a aparecer umas coisinhas, outras coisinhas. Aí a primeira coisa que a gente pergunta, você está lendo a Bíblia? Você está orando? Porque se eu estou vivendo ali com o Senhor, gente, tem fruto, tudo tem fruto. No reino tem fruto. E o meu arrependimento tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Eu já vi várias pessoas falar, me arrependi. A gente sabe que não se arrependeu. Não se arrependeu. Não é, pastor? Sabe que não se arrependeu. Se não tem fruto, não há arrependimento. Sabe por quê? Uma planta só pode dar fruto se ela está viva, né? A gente já viu várias histórias na Bíblia que a planta não dá fruto, né? Quando eu não me arrependo, estou cheio do pecado, estou morto. Não tem como eu dar fruto. Amém? Amém. Então, resumindo, sinais de que a gente precisa de mais de humildade. Não aceita a exortação. 2. Acha que a gente não precisa das pessoas. 3. Não tem um estilo de vida de arrependimento. Amém? Se você não é humilde, você está longe de Deus. Quer saber como que a gente cai? Desvia? Provérbio 18:12. Antes a gente desviar, não, a gente não vai desviar. Antes as pessoas desviarem, ela começa a dar fruto também. A soberba do coração procede à ruína, mas a humildade antecede a honra. Olha a minha versão que fica mais claro. Olha a minha versão, é assim. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Primeira coisa que ele pede é humildade. Porque, gente, eu sou humilde, eu sei que eu preciso de Deus. Sabe por quê? A gente tem que ler muito a Bíblia. Sabe por quê? Eu não leio a Bíblia aqui para
eu leio? Sabe por que eu leio? Ai, porque eu sei que eu preciso. Foi forte, até caiu. Eu sei que eu preciso da Bíblia. Por isso que eu leio muito. Eu já falei na minha... Não vou falar aqui, mas no hospital o que me salvou foi a Bíblia. Foi Deus me lembrando dos versículos. Eu sei que eu preciso. Como eu falei, né? Quando eu vejo um jovem, eu vejo que está mais ou menos... Eu já sei que ele não está lendo a Bíblia. Mas eu vejo isso em mim também. Quando acontece... Gente, 2 dias. Misericórdia, né? 2 dias. Eu já começo a pecar mais. Eu sei que eu preciso da Bíblia. Então, por isso que isso aqui, ó, tem que estar assim mesmo, entendeu? Porque eu preciso. Não é para outro motivo, é porque eu preciso. Provérbios 16, 5. Olha o que fala. O Senhor detesta. Detesta. Isso aqui é muito forte, gente. Deus detesta. Eu só vivo com o amor de Deus, mas se eu tenho o que Ele detesta, meu Deus. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Esteja certo de que Ele não ficará impune. Senhor, nos perdoa. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem humilha. O orgulho do homem humilha. Mas o de espírito humilde obtém honra. Quer ser honrado pelo Senhor? Humildade. A humildade, Dandara, eu não sou humilde. Eu falava isso para Deus, eu tenho dificuldade nessa área. É verdade, eu falo mesmo. Eu falo, Senhor, me ajuda, tem que ser mais humilde. Só que eu aprendi que não é assim, ó. Põe a mão na sua cabeça, pá, humildade. Não é assim, gente. A gente crente gosta disso, né? Às vezes vem mesmo. Põe a mão na cabeça, vem um chaba, né? Às vezes vem mesmo. Mas nem quando é essas coisas assim, o Senhor só quer que a gente pratique a palavra. Você quer se tornar humilde? É mesmo quando eu não quero, por exemplo, ouvir a Maria, eu sei que a palavra manda. Então eu vou fazer. E isso vai me tornando humilde. Você entende isso? É só eu praticar a palavra. Só que eu preciso ler a palavra. Mas se eu quero me tornar aquilo que a palavra manda, é eu colocar ela em prática. É isso, é simples. Eu não nasci humilde, ninguém aqui nasceu humilde. É colocando a palavra de Deus em prática que a gente vai se tornando. Amém? Deus, por mais que eu não nasci humilde, quando Deus formou a Dandara, Ele formou a imagem e semelhança de Jesus. Humilde. Então eu preciso chegar ao lugar que Deus me fez. Não é? Vamos ser práticos, eu estou acabando. Caraca, eu estou acabando mesmo. Como ser humilde? Agora passou rápido. Primeiro, sempre dar glória a Deus em tudo. Lá em 2 Coríntios vai falar assim: contudo, quem se gloriar, glorie isso no Senhor. Não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Gente, eu amo quando o pastor Josmar fala assim: Deus falou que você vai pregar. Sabe por quê? Porque foi Deus que recomendou a Dandara. Deus que quer. É Deus que quer. Então o Senhor me recomendou. Não sou eu que fico cheio. Está entendendo? Gente, isso é muito honroso. E quando isso acontece, eu sei que a palavra... Eu fico despreocupada lá em casa, porque eu sei, Deus, o Senhor vai dar a palavra. O Senhor vai dar a palavra. Se o Senhor falou que eu iria, o Senhor não vai deixar a igreja em vão, o Senhor vai dar a palavra. Amém? Todo aquele que se exalta, Lucas 14, será humilhado. E o que se humilha será exaltado. O que é me humilhar? O exemplo da Maria de novo. Eu não quero ouvir a Maria, mas eu vou humilhar na palavra e vou ouvir. Isso é que se humilha. Deus vai nos exaltar se a gente faz isso, amém? Deus, Tiago 4,6. Ele concede graça maior. Ele nos concede graça maior, pois diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como que Deus vai conceder algo para vocês se vocês colocam no lugar dele? Mas se eu sou humilde, eu sei quem eu sou, e nada ocupa o lugar do Senhor, Deus vai me conceder. Amém? Se você reconhece quem você é, Deus vai te dar tudo que você prometeu. Amém?
Em Isaías 66:2 vai falar assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Deus está falando. E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, esse me agrada. Ao humilde e o contrito do espírito, que teme diante da minha palavra. Vamos ser essas pessoas, meus irmãos. Primeira coisa, glorifique Deus em tudo. Segunda coisa, para ser humilde. Quando você chegar no lugar, busque o que você vai aprender. Não é? Então, por exemplo, a Paty veio Deus testemunho. O que eu vou aprender com o que ela está falando? O pastor me chamou. O pastor está pregando. O que eu vou aprender hoje com o que ele está falando? Não é? A Vivi foi contar o sonho. Cara, eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Às vezes a gente só quer que as pessoas vão aprender comigo. Eu não sou Deus, né? Deus me dá isso aqui, ó. Deus me usa pela misericórdia deles. Mas o que eu tenho que aprender com essa pessoa? Sabe por quê? Essa pessoa tem o Espírito Santo. Ah, mas ela acabou de converter, mas tem o Espírito Santo? Ela pode derramar tudo sobre mim. Amém? Se a pessoa tem o Espírito Santo, Deus vai se revelar através dela. Não importa se ela é muito tempo de crente, se ela é menos tempo de crente que você. Se ela tem o Espírito Santo, se vir uma criança aqui, não menosprezando as crianças, mas é porque eu já ouvi assim, eu já ouvi alguém falar assim: ah, se uma criança vier me exortar é porque eu estou muito ruim com Deus. O que é isso? Nada a ver. Não. Se uma criança cheia do Espírito Santo vier com você, escute, porque é o Espírito Santo que está falando. Amém? E terceira coisa, que é uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente quando as coisas não estão boas. Maria, o que eu tenho que melhorar? O que está de errado comigo? Sabe? A gente busca tanto, a gente só esperar a pessoa vir falar comigo, né? Mas tenha a frequência de ir no seu líder e pedir, ser humilde e perguntar: o que eu tenho que melhorar? Cara, isso revela tanto Jesus. Tanto Jesus, tanto Jesus. É sério. Porque essa pessoa está mostrando para mim e mostrando mais para Deus. Eu quero melhorar para o Senhor. Eu quero melhorar para o Senhor. Você viu que a gente falou que não é, você não tem que ficar aconselhando o tolo, porque ele despreza o que você fala? Não é? Agora o sábio tem prazer no conselho que você vai dar, porque sabe que vem do Senhor. Quando eu sei quem eu sou e eu sei que eu preciso melhorar, aprender, eu tenho que buscar onde que eu vou. Se eu sei que eu estou melhorando, onde é que eu vou melhorar? Pai, na Bíblia, amém, já estou fazendo isso. Orando, amém, já estou fazendo isso. Agora, nas pessoas que Deus colocou na minha vida, amém? E você ganha muita coisa fazendo isso. Você está honrando quem Deus manda honrar. Amém? Então, o que eu tenho que melhorar? Vamos ficar de pé. Eita Deus, eu não gosto de passar do horário. A Luma brigou comigo, né? Que eu fico coisando o pigarro com o microfone. Deus vai me curar em nome de Jesus. Tá vendo aí, ó? Eu não percebi que eu estava fazendo isso. Pronto, aí vamos aprender. Gente, eu não percebi que eu estava fazendo isso. Eu precisei que alguém me falasse. A Luma falou no final do culto passado, quarta-feira: Dandara, você estava pregando, aí você falou assim: Camila, vai orar. Aí você fez... Aí eu fiz isso. Foi, eu não percebi. Tá vendo? Eu não percebo muitas coisas. Eu preciso que alguém venha e me fale. Aí eu, Luma, que vergonha. Não vou fazer mais isso. Fiz, né? Mas agora eu vou melhorar, Senhor. Põe aí, Mateuzinho, Atos 2, 31. Pedro estava pregando para quem crucificou Jesus. Para quem matou Jesus, Deus estava pregando. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ontem a gente aprendeu sobre o Espírito Santo, né? Quero receber o Espírito Santo? Estilo de vida de arrependimento e humildade. Vamos orar, feche seus olhos. Amém, Pai. Obrigada por esse culto, Pai.
Desde o início, Pai, o Senhor estava falando para nós que o Senhor quer uma igreja lavada e remida para o Senhor. Desde o início, o Senhor estava mostrando o teu amor por nós, Senhor. Mostrando o que nós precisamos melhorar, Deus. Pai, que nós venhamos a ter um estilo de vida de arrependimento, um estilo de vida de obediência, Pai. Assim como o salmista ora, me dê um coração pronto para obedecer. Senhor, tire todas as nossas cascas, Pai. Tudo aquilo, Pai, que a gente tenta mostrar que não vem de nós. Mas, Pai, que nós venhamos rasgar o véu que está em nós, que nós colocamos em nós. Que nós venhamos a ser verdadeiros, que nós venhamos confessar nossos pecados. Ó Espírito Santo, mostra para nós sempre o que nós precisamos melhorar. Não apague de nós, não tire de nós o teu Espírito por conta das nossas iniquidades. Mas nos leva a melhorar para ti, Deus. Levanta pessoas, Pai. Levanta pessoas para nos conduzir para o caminho, Deus. Pai, nos faz amar, Pai, a tua exaltação. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que nós não venhamos a ser arrogantes, soberbos, orgulhosos. Que nós não venhamos a nos colocar, Pai, no lugar do Senhor. Misericórdia, Deus. Mas nós fazemos isso, Pai, constantemente, Deus. Nos perdoe por isso, Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, Deus. Amém, amém. Queridos, permaneça de pé, estamos finalizando já. Glória a Deus, já peço desculpa pelo